Eu vou deixar na descrição o link de um vídeo do economista Vinícius Torres Freire, no qual ele faz uma análise da situação praticamente falimentar do governo do estado do Rio de Janeiro. Eu já postei em meu blog vários artigos do Vinícius Torres Freire. Eu considero que ele acertou em muitas coisas. Ele falou sobre tendências da economia brasileira e ele acertou em muito. Inclusive quando ele falava em piora da situação, e a situação de fato piorou. Pelo menos ele tem acertado nisso, nos problemas, no agravamento dos problemas brasileiros. E a análise que ele faz da situação do Rio, ela é bem prática, embora desagradável àquela parcela da população que adora um governo intervencionista, adora um governo que vive pregando a ideia de que no fundo o país só poderá ir para frente com um governo forte. E quando eu falo no governo forte, me refiro a um governo extremamente estatista, extremamente presente no dia a dia do cidadão. Ora, o que acontece no Rio é um exemplo prático do fracasso dessa ideia. Pois bem, quando o preço do petróleo estava em alta, o Rio de Janeiro estava bem. Estava bem por quê? Porque o governo pegava os royalties e gastava um bocado dele, por exemplo, em reajuste dos servidores públicos, em reajuste dos salários dos aposentados, em reajuste de sabe-se lá mais o que. Tudo o que? Com dinheiro do petróleo. Realizaram muitas obras públicas com dinheiro do petróleo. Gastaram doidado. Aí o preço caiu e o que aconteceu? O estado afundou. A dependência em relação ao petróleo é muita lá naquele estado. Pois é, uma grande fonte de riqueza. Só que tem seus altos e baixos, pois os preços variam. Aproveitaram aquele momento que se chama de vacas gordas, e gastaram um bocado. E agora, vão gastar o quê? Não tem o que se gastar e o Estado está até devendo. Ora, um cenário como esse poderia estar acontecendo aqui no litoral paulista se o pré-sal tivesse tido sua exploração iniciada em grande escala. Quer dizer, de certa forma, a região foi poupada disso. Pois é, pois em algum momento os preços do petróleo cairiam e os royalties iriam embora. Royalties que nesse cenário, digamos assim, desejável por muitos, estariam fazendo a alegria das prefeituras. As prefeituras receberiam muito desses valores e gastariam um bocado em suas respectivas cidades. Pois é. E aí vem a questão. E quando o preço do petróleo caísse, como é que ficaria? O que eu quero aqui é o seguinte: eu quero que os piribenses eles reflitam sobre o futuro que eles querem para esta cidade. Pois em algum momento, mais adiante, o preço do petróleo voltará a subir. E o pré-sal, que hoje é uma ilusão para o litoral paulista, pode se tornar uma realidade. E aí, as sonhadas refinarias poderão vir, as sonhadas plataformas também poderão ser construídas, e os royalties em grande escala virão, por causa da exploração da riqueza. Mas aí, quando essa riqueza vier, como é que ela deverá ser administrada? Como é que ela deverá ser usufruída pelos municípios? Aí é que está. O Rio de Janeiro é um exemplo prático do fracasso dessa ideia. Da ideia de um governo que, com o recurso que aparenta ser infinito, quer resolver tudo. E não é assim. E não é desse jeito. Eu me lembro de gente daquela época da esperança em relação ao pré-sal que achavam que o petróleo geraria todos os empregos possíveis e imagináveis. Pois é, a prefeitura teria muito dinheiro, e nesse processo também geraria empregos. Quer dizer, seria a solução keynesiana financiada com dinheiro do pré-sal, financiada com os royalties do pré-sal. Algo que não aconteceu. Eu diria até felizmente, pois quem sabe num cenário como esse, a nossa crise seria ainda mais grave. Pois é, seria ainda mais grave porque o tombo seria ainda pior. Ainda pior. Se a nossa situação aqui no litoral paulista, não falo apenas da Baixada Santista, falo do litoral como um todo, é séria, imagine o Rio de Janeiro. Imagine o Rio de Janeiro que não pode mais contar com aquele recurso com o qual se acostumou durante anos. Pois é, imagine só. E sabe-se lá quando o valor do barril voltará a subir. Bom, é o que eu tinha para dizer. Assim, lembrando, o próximo governo
terá muito trabalho pela frente, pois, em primeiro lugar, terá que sanear as contas públicas, terá que lidar com a dívida municipal, terá que conter gastos públicos, será muito difícil. E tudo isso vai demorar para ter resultados. Bom, é o que eu tinha para dizer, e até mais, pessoal. Até mais.